Olá, meus amados irmãos que nos acompanham neste canal abençoado, que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal EBD Comentada. Estamos hoje aqui mais uma vez para o resumo da lição da classe dos jovens que está estudando a revista com o tema Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Glória a Deus, que maravilha, nós podemos estudar o livro do profeta Daniel. Amém? A lição para domingo agora, dia 11 de agosto, é a lição de número 6 e traz por tema a coragem para enfrentar a fornalha ardente. O texto principal da lição diz que eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 17. E o resumo da lição diz assim, que se demonstrarmos a coragem de recusar a idolatria, podemos confiar que Deus nos protegerá. Meus amados irmãos, vamos definir hoje falar um pouco a respeito da idolatria, que é tirar o foco de Deus. Temos 3 objetivos dentro dessa lição. O primeiro deles é narrar esse episódio onde o rei mandou construir essa estátua de ouro para a adoração. E depois inspirar-se com a coragem dos amigos de Daniel. E o terceiro, compreender o conceito de idolatria e a sua aplicação na atualidade, então atualmente. Amém? A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 3, versículos de 1 ao 6, amém? Vou pegar aqui na Bíblia Nova Almeida atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil, amém? Ela da SBB, e vamos ler, então, Daniel, capítulo 3, versículo 1. A epígrafe da passagem é a estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. Diz assim para nós: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Durá, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas e prefeitos e governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor havia levantado. Versículo 3. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos e nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Maravilha aqui, maravilha essa leitura, onde nós podemos entender até onde vai o egocentrismo, até onde vai a pessoa achar-se que é a última Coca-Cola do deserto, ou seja, ela é a pessoa e não tem outra pessoa a não ser ela. Amém? Nós temos muito isso no dia de hoje. Hoje o egocentrismo, você ser melhor que os outros, é muito pregado. E nós passamos a criar ídolos para nós. E também queremos nos tornar ídolos das pessoas. Vamos aqui no primeiro capítulo, que diz assim: o rei totalitário manda construir uma estátua de ouro. Amém? No primeiro subtópico fala assim que o endeusamento do rei. Então, ao longo da história, muitos homens tentaram assumir a posição de deuses em busca de glória e reverência. Veja bem,
muitos, né, nós podemos entender que dentro no contexto, muitas pessoas antes de Nabucodonosor e também depois, eles se tentaram de todas as formas, né, se perpetuar no poder. Muitos, né, colocando a família em risco, tirando os herdeiros que estavam na frente, ou seja, matando eles, né, para assumir uma posição, né, de status, para receber a herança do pai, ou que seja, né, de tudo aquilo que eles vinham vivendo ali. Então, pessoas que buscam, têm sede de poder. Então, Nabucodonosor ele foi envenenado por esse poder, ou seja, a pessoa que está no regime totalitário é uma pessoa que impõe as suas vontades, né, em detrimento à do povo. Nós vemos muito isso por aí, não vou nem entrar em detalhes para que o YouTube também não venha, né, cortar a nossa aula. Bom, vamos aqui. Né, o monarca mandou construir no campo de Dura uma estátua de ouro com mais de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, ou seja, 10% da altura da estátua. Então, o fato de ter ouvido anteriormente que ele era a cabeça de ouro da estátua do seu próprio sonho seria a causa dessa soberba na construção. Veja bem, quando Daniel revelou o sonho para o rei, Daniel mostrou para o rei que o reinado dele não seria perene, ou seja, não seria um reinado eterno. Ele seria derrubado, né, por outros que vinham 3 reinos após ele. O último, que é a pedra lançada nos pés, era a mão de Deus. Amém? Então o rei sentiu, né, soberbo devido ao que? Ao poder. Ele tinha o poder sobre as pessoas. O que ele falasse, o que ele decretasse era lei. No segundo subtópico, a busca de adoração. Então o rei extravagante mandou convocar todas as autoridades do reino, né, para comparecerem à cerimônia da consagração da imagem levantada. Nós vamos lembrar na palavra do Senhor que Deus, né, disse para não construir, né, imagens e esculturas, né, para adorar. Então a idolatria ela partiu nesse sentido aí, né, de que colocaram uma imagem para adorar, e não ao nosso Deus verdadeiro, que não precisa de imagem para ser adorado por nós. Então, dessa forma, ele queria o quê? Impor a sua religião, né? Impor o seu modo de pensar a todos que estavam ali. Não, a partir de agora, vocês só vão adorar essa estátua. Não adorem outros deuses, a não ser essa estátua que representa o rei Nabucodonosor. Então, a estátua sobrepujava um objeto arquitetônico que era um ídolo que deveria ser reverenciado, né, por todos os súditos. Tanto a palavra adorar, né, em hebraico sagadar, eu não sei pronunciar essa palavra aqui, né, é mencionada diversas vezes em todos os versículos, né, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18 e 28. Então a punição para o descumprimento era a morte dentro da fornalha. Amém? Então nós temos que compreender que tudo isso era porque, se você desobedecer a lei imposta por esse monarca, você seria lançado na fornalha. Nos regimes totalitários é a mesma coisa. Não vai lançar você na fornalha, mas vai tirar o seu direito de comprar as coisas, vai tirar o seu direito a tudo, né, que as pessoas têm, que é o direito já é mínimo, né? Vão tirar o direito de você também, se você não fizer a vontade de Deus, ou se você também não votar nele, né? Toma cuidado com isso aí, certo? No terceiro subtópico, fala assim, a ausência de Daniel. Nós vimos aqui que Daniel é o escritor, né, do livro, amém? Então, nós vemos que Daniel ele narrou essa história, né, que se passou. Foi narrado por Daniel essa história, para que o protagonismo também não ficasse somente nele, mas ele entendeu que era necessário que essa história ela fosse narrada para as pessoas entenderem o quanto Deus é poderoso e o quanto Deus, né, ele permanece do lado daqueles que o temem, né? No Salmo que fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que
o teme. Então, mostra que a fé, né, e a fidelidade ao Senhor eram qualidades compartilhadas igualmente pelos outros jovens judeus. Então, ali, Daniel, sendo o protagonista do livro em si, também o autor, ele estava mostrando que não era só ele que era o protagonista, mas também tinha outras pessoas ali que também tinham o direito de mostrar para, né, ter o testemunho deles narrado dentro do livro. Amém? Então, a fidelidade não é exclusiva, né, de alguém. Da mesma forma, não existem heróis solitários na vida cristã. Sempre há alguém com quem podemos contar. Amém? Ninguém faz as coisas sozinho. Uma andorinha sozinha, ela não faz verão. Então, esse foi o primeiro tópico. Vamos para o segundo tópico, que fala assim: a coragem dos amigos de Daniel. Então, a denúncia e o perfil dos acusadores, né? Então, diante do decreto, alguns caldeus de origem se dirigem ao rei e denunciam o trio de jovens hebreus, dizendo: há uns homens judeus, não vou até marcar aqui, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. Aqui eles chamam de Sadraque, Mesaque e Abednego, e nós vamos chamar de Ananias, Azarias e Misael, porque aqui nós temos, né, nomes de deuses que fazem menção a deuses babilônicos, amém? Então, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, de teus deuses, e não servem nem a estátua de ouro que levantaste para adorar. No capítulo 3, versículo de número 12. Então, essa palavra dos acusadores foi diretamente, né, para o rei. Ou seja, o rei havia constituído um decreto dizendo que aqueles que não, né, se ajoelhassem ou adorassem a estátua seriam jogados na fornalha ardente. Mas ali os caldeus tinham uma certa inveja, claro, né, dos hebreus pela posição que eles estavam ocupando, né? Então, vamos aqui. Em segundo lugar, em primeiro lugar, as palavras dos acusadores revelam que eram invejosos, como eu falado agora mesmo, ao mencionar a posição privilegiada dos jovens. Então, os jovens foram colocados para cuidar de províncias, das contas do rei. Em segundo lugar, eram bajuladores. Não tem nem por aqui, não existe isso nas igrejas, né? Não tem bajulador. Não tem, é pouco, não é mesmo? Então, para o ego do rei. Então, o Satanás é muito astuto nesse sentido. Ele sabe que a maior fraqueza do homem é a vaidade humana. Então, a vaidade humana, ela leva o homem a se desviar do caminho do Senhor. Por quê? Porque aquele medida que o diabo chega assim através de outras pessoas. É claro que muitas vezes é por, né, não por possessão demoníaca, mas por aquela pressão, a opressão. A pessoa fala, elogia ele para que ele possa, né, se desviar do caminho. Então ele começa a elogiar. Porque você é um mau pregador, e aí o ego da pessoa vai se inflando até que ele se desvia do caminho. Olha só no segundo subtópico, que fala sobre o quê? A coragem, a bravura dos judeus. Meus amados, nós vemos que dentro do decreto, né, foi chamado então os meninos. Então, tomado de fúria, o rei manda chamar os 3 rapazes e lhes dá um ultimato. A estátua, né, se adorassem a estátua, estariam livres. Do contrário, seriam lançados imediatamente na fornalha. Meus amados irmãos, quando você tem a fé enraizada em Jesus, a sua fé está enraizada, não importa todo vento contrário que vem, você não vai se abalar, porque você sabe que você tem um Deus que vai te defender, um Deus que está ao teu lado, através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, e Ele vai honrar você, não importa a situação que você esteja passando. E esses meninos estavam passando por um momento difícil, ou eles adoravam, ou eles seriam lançados na fornalha, tanto que a fornalha ela seria alimentada 7 vezes mais
da potência que ela já estava, né? Vamos continuar lendo aqui. E Nabucodonosor disse aos meninos: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha a pergunta dele, né? Você imagina, rapaz, eu acho que eu ficaria meio bravo, né? E levantaria o peito, eu falava, meu Deus, né? Então, mostrando profunda convicção, força de caráter, que se manifesta em crentes sinceros, olha aí, ó, mostrando profunda convicção, força e caráter, que se mostra em crentes sinceros, que não se acovardam. Entendeu? Quem é o cristão verdadeiramente, ele não se acovarda diante das dificuldades. Nós sabemos que as dificuldades, elas estão ali para serem passadas, para serem superadas, porque nós temos um Deus que é muito maior do que qualquer tipo de dificuldade. Nós vimos através de Jesus Cristo, né, no Calvário, né, até o final, ele não desistiu de nós. Então nós também não temos que desistir, nós temos que nos manter firme, ou seja, com bravura. Amém? E afirmam que se for lançados na fornalha, Deus os livrará. Então, quando nós vemos tudo isso aqui, né, nós entendemos que eles tinham certeza de que mesmo que eles morressem, Deus já teria lugar para eles lá. Eles sabiam que seriam lançados na fornalha, poderiam, humanamente falando, eles poderiam sim vir a morrer. Então, no versículo 18, deixa eu só ler aqui o 18 para nós, do capítulo de número 3, né? Fala aqui, ó. E mesmo que ele não nos livre, olha aqui a palavra, fiquem sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então, mesmo que Deus não livre eles lá da fornalha, como não livrou, é claro, mas livrou-os da morte. Amém? Então não negociaram a fé, mesmo que as pessoas mais influentes, né, tivessem cedido, e ainda que a multidão tenha se curvado à estátua, eles não o fariam. Meus amados irmãos, nós chegamos no momento hoje, nos dias de hoje, né, tipo agora que vai iniciar a campanha política para prefeitura e para vereadores, que muitos de nós, crentes, nos vendemos, né, em troca de um dinheirinho, em troca de uma promessa de trabalho, para votar em pessoas que estão ali não para cuidar da sua cidade, não para cuidar do povo, mas para cuidar do seu próprio bolso. Então, nós não nos deixamos, né, influenciar por isso, não podemos negociar a nossa fé. Nós não podemos entrar dentro da corrupção. Amém? Vamos aqui agora para o terceiro subtópico, que é uma parte maravilhosa, né? Que Deus, ele salva na fornalha. Então, meus amados irmãos, assim como Daniel foi lançado na cova, depois disso aí, né? E Deus o livrou da morte através dos leões, porque só Deus não o livrou de estar lá dentro da cova. Da mesma forma, ele fez com os jovens, Ananias, Azarias e Misael. Ele permitiu que eles fossem lançados na fornalha. Mas Deus fez o quê? Deus os salvou lá dentro, né? Então aqui, Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e determinou que os moços fossem amarrados e jogados dentro dela. Olha só, chamou os guardas mais fortes que ele tinha para lançá-los na fornalha, e os guardas morreram ao chegar próximo, mas os jovens não morreram, não sucumbiram. Eles foram jogar lá dentro, caíram lá, nem a sua roupa queimou, muito menos o cabelo, nem o chumaço do cabelo. Então o milagre ali aconteceu. Aí Nabucodonosor olha e fala, mas não eram 3? Hein? Eram 3 que tinham jogado lá. E tem um ali que é semelhante ao filho do homem, olha, brilhante. Eu estou parafraseando. E aí ele fica desesperado e chama os meninos. Ele chama pelo nome de babilônico, né? Sedraque, Mesaque, Abednego, vem até aqui. Entenderam? Então Deus fez um milagre. Olha só. O fogo queimou, olha aqui, o fogo queimou as cordas,
mas eles estão ilesos, saíram de lá sem nenhuma queimadura, nem o cabelo queimou, muito menos a roupa e a sandália. Então o Senhor, olha só, que eu acabei de dizer, né? O Senhor, ele permite que passemos por vales e provações, mas sempre está conosco, ele sempre está do nosso lado. Ele dá algo para nós, né, para que nós passamos pelo vale, pelo deserto, como nós costumamos chamar, para que nós tenhamos o quê? Um aprendizado, para que nós possamos aprender e a depender única e exclusivamente dele. Amém? Então, quando o crente é fiel, o Senhor é exaltado. Quando o crente honra a Deus, Deus também o honra. Isso é maravilhoso. Se você é fiel ao Senhor, né, Deus irá te exaltar. E se você também, né, honra a Deus, você também será honrado. Então isso é maravilhoso para nós. Isso é um testemunho na vida desses jovens que veio para nós hoje como exemplo, né? Exemplo de conduta cristã. Eles ali eram conduta como hebreus, mas para nós é a conduta do cristão. Estar firmes, firmados na fé, enraizados. Nós precisamos estar com os pés enraizados. E aonde nós conseguimos enraizar? Quanto mais nós estudamos a palavra do Senhor, mais nós conseguimos firmar os nossos pés dentro da palavra de Deus, viver uma vida plena do Senhor. Vamos aqui para o último tópico, né, que é o tópico número 3, idolatrias e fornalhas no tempo presente. Meus amados irmãos, o pecado da idolatria é algo muito interessante nós entrarmos nesse assunto, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a palavra de Deus adverte enfaticamente contra a idolatria. Amém? E muitas vezes a idolatria ela está, né, no nosso redor, e nas coisas que nós fazemos. Tudo aquilo que tira o nosso foco de Deus. Um exemplo, você está no culto e você vai estar com o celular lá no culto, claro, está lá com o celular, e o culto está ocorrendo. O momento do culto é um momento sagrado para nós. Nós vamos ali entregar ao Senhor as nossas petições, entregar ao Senhor a nossa alegria, entregar os fazer, né, o nosso culto racional. Então ali naquele momento temos que estar prestando atenção em toda a liturgia do culto, em tudo o que acontece. Porque o culto, né, dentro do cenário litúrgico, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ali o Espírito Santo começa desde a primeira oração até a finalização do culto. Ele trabalha ali dentro. Porque quanto mais você se derrama diante do Senhor, mais, né, a sua adoração sobe aos céus, né, como incenso suave às narinas de Deus. Então, tudo que tira do foco, então o celular ele tira o foco do culto, tira o foco de Deus, porque aí o celular ele fica como prioridade. A não ser o povo da mídia que precisa registrar o culto. Mas se você não tem necessidade do celular, se você não é médico, não é enfermeiro, ou não é o pastor, porque às vezes o pastor ele tá no culto ali, mas ele percebe que o irmão não está, e às vezes o irmão está doente, e manda uma mensagem: pastor, vem aqui em casa, eu preciso de você agora aqui. O pastor sai do culto, deixa alguém tocando o culto e vai para acudir o irmão. Entendam isso. Amém? Então vamos lá. Então, um pecado grave que viola o primeiro mandamento, né? Que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, né? É a adoração a um ídolo, uma imagem, qualquer outra coisa que seja considerada um falso Deus ou objeto de adoração no lugar do Deus verdadeiro. Ou seja, o nosso Deus é que tem que ser adorado. Você não pode tirar o foco da adoração de Deus, porque aí já começa a idolatria. Tome cuidado, né? O jovem, você não vai idolatrar o seu líder. Você está ali, né, no culto, na igreja, você está por Jesus Cristo. Não é pelo pastor, não é pelo seu líder que ele faz carinho, que cuida de você, não. É por Jesus. Amém? Então entenda isso. A sua prioridade dentro do culto é buscar a Deus. A sua prioridade como servo do Senhor
é Jesus. É lá, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas lá vos serão acrescentadas. Olha isso. E tem coisa que é acrescentada, como diz o pastor, de forma sobeja, né? Ou seja, acima do que a sua expectativa. Vamos lá? Então os jovens ali, eles sabiam que se prostrassem diante da estátua, eles estariam fazendo o que? A idolatria, idolatrando a um outro Deus, amém? Então vamos aqui. Eles não chegaram a considerar sequer a possibilidade de realizar uma adoração falsa em público enquanto mantinham a fé em Deus dentro dos seus corações. Meus amados, hoje é até legal ser evangélico, dizer, não, eu sou evangélico, mas você é verdadeiramente evangélico? Você é verdadeiramente servo de Deus Altíssimo? Então tem diferença. Às vezes a gente vai no culto e começa também a adorar falsamente. Às vezes um jovem vai lá por causa de uma jovem que ele acha bonita, ele quer conquistar ela, mas só que aí o Espírito Santo é tão bom que a pessoa acaba se convertendo, né? Porque o convencimento vem através do Espírito Santo. Então vamos lá. Quando eu estou aqui. Sabiam eles que qualquer forma de compromisso com a idolatria já era negação a Deus. Veja bem. Por isso que você não pode se corromper. Então vamos aqui agora para o segundo subtópico, que é o tipos de idolatria. Então, além da devoção religiosa a falsos deuses e imagens, esculturas, a idolatria também pode ser manifestada em várias outras condutas que excluem a primazia do Senhor da vida. Olha, como eu acabei de dizer isso, tudo que tira o foco de Deus na sua vida é idolatria. Vamos lá, o item A autolatria, uma forma de idolatria própria que conduz ao egoísmo. Vamos lá, Nabucodonosor, né? Ao individualismo e ao narcisismo. Então você se acha, né? E também o ego e a autoimagem são colocados acima de tudo. As pessoas tornam amantes de si mesmo. Já fomos alertados disso, né? Já fomos alertados disso no Novo Testamento também. O culto à personalidade. Então, valorização e veneração excessiva a outras pessoas, tais como figuras públicas, artistas, influencers e até mesmo religiosos, né? Nós temos muitos casos da igreja de que o ídolo está no púlpito. Olha bem, cuidado, né? Quando você coloca o seu pastor, a sua pastora na frente de Deus, né? Então isso é idolatria, né? O pastor viajou, eu não vou no culto também. Se ele não está lá, não vou. Se ele for, eu vou, né? Se ele for, eu vou estar lá com ele. Presta atenção, você está cometendo idolatria. Amém? Vamos lá. Paulo combateu isso de prática, né? Esse tipo de prática, né? Que levava ao partidarismo na igreja em Coríntios. Amém? Então havia divisão, criaram facções. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Aí Paulo combateu isso. C, o amor ao dinheiro. Jesus falou muito a respeito disso. Né? Onde está o seu tesouro, onde está seu coração? Está seu tesouro, está seu coração. E onde ele falou também que é mais fácil um camelo passar pelo fundo do bagulho do que um rico ir para o céu. Por quê? Mas por quê? Por causa do dinheiro. E nós não podemos pisar, né, entre dois barcos, ou seja, ou nós adoramos a Deus ou adoramos o dinheiro. Bem, então vamos lá. A busca desenfreada por riqueza. Olha aqui, ó. E o foco no dinheiro como principal objetivo da vida. Se você hoje busca primeiramente, não, eu vou juntar meu dinheiro, construir minha casa, depois eu vou para a igreja. Você está cometendo idolatria, meu filho. Precisa colocar Deus em primeiro lugar. Você sabe por quê? Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, essas coisas que você está aí querendo, Deus vai colocando aos pouquinhos, na medida certa, para que quando você receba, seja perene, ou seja para sempre. Está entendendo? Algo que dure uma eternidade. Então nós podemos tirar o nosso foco disso. O dinheiro é consequência daquilo que você fez, do que você plantou. Você vai trabalhar, seu trabalho, você tem direito ao seu salário, mas o seu salário é algo que Deus proveu para você.
Então, se você é fiel no pouco, Deus vai te confiar mais. Você precisa ser fiel. Então a fidelidade a Deus é isso. Deixar o dinheiro é consequência. Nós precisamos, todos precisamos de dinheiro, mas não pode ser objeto da nossa paixão. Amém? Porque isso faz com que nós entremos também na idolatria. A idolatria política. Meu Deus. Isso é perigoso. Muito perigoso. Nós temos que entender uma coisa. Hoje, há um lado muito que nós falamos do extremismo político. Existe, como exemplo, a esquerda, existe a direita, existe o meio. É tudo polarizado. Tá entendendo? E muitas vezes, em detrimento até mesmo às pessoas de bem, nós escolhemos o lado errado. Passamos a adotar o lado corrupto e deixamos o lado que verdadeiramente interessa. Entendeu? Não é direita nem esquerda. Você não tem que ter idolatria, ter como ídolo um candidato seu, não. Você tem que olhar as propostas que são colocadas sobre a mesa verdadeiramente com um olhar cristão. Não é simplesmente, porque é fulano, eu vou votar nele, eu quero ele. Não, porque é ciclano. Não. Veja as propostas, veja o passado, analise bem. É tudo, sabe, colocado certinho ali no fio da navalha, que senão você vai errar, você vai passar a idolatrar um candidato ou outro por aí. E isso é idolatria. Amém? Então, as novas fornalhas, no tópico de número 3. Então, Nabucodonosor não foi o único governante, né, a exigir das pessoas lealdade absoluta. Esse tipo de regime totalitário aconteceu diversas vezes na história, transformando o Estado ou o líder político em objeto de reverência absoluta por meio do culto à personalidade. Nós vemos isso a olhos vistos na televisão, quando vemos falar de um país aí que fica ao norte, por exemplo, não vou falar o país, mas que é um regime totalitário, né? A casa da pessoa tem microfones que escutam o que as pessoas falam, tem o quadro do líder do país ali, né? Que eles têm que todo dia idolatrá-lo, entendeu? Então é isso. Nós temos que entender tudo isso para ir colocar e pesar na nossa balança. Então, em nossa cultura ocidental, os cristãos estão sendo empurrados de formas atualizadas de fornalhas ardentes. Elas não queimam o corpo, mas tentam destruir a fé, a espiritualidade e as convicções daqueles que servem a Deus, né, ao Deus das Escrituras. Olha isso. Então, o que é isso? São as ideologias que são colocadas em pautas todos os dias. Nós temos que entender que a nossa convicção como cristãos é servir a Deus. Entendeu? Nós somos o lado, né, contrário a tudo que está acontecendo aí. O mundo, ele virou um mundo onde, né, os valores foram invertidos. Mas a palavra de Deus, ela não passa. Passará céus e terra. Mas a palavra do Senhor, ela permanecerá. Um dia nós iremos embora, mas a palavra de Deus vai permanecer. Amém? Um dia nós teremos que sair deste mundo, mas a palavra do Senhor permanece. Então nós precisamos entender, né, que tudo que vem contrário à nossa fé, nós devemos virar o rosto. Nós não devemos nos ajoelhar. Nós devemos seguir o exemplo, né, dos amigos de Daniel. Amém? Então, pensamentos totalitários procuram jogar os cristãos para a morte na cultura, caso não adoremos os seus ídolos. Ou seja, se nós damos a nossa opinião contrário do que estão pregando aí, né, nós somos chamados de diversos nomes pejorativos, né, e somos até mesmo muitas vezes tolhidos de pregar o evangelho.
Então as fornalhas são novas, mas a estratégia é antiga. Então são formas. Hoje existe, né, o cancelamento digital, né? Olha, então, se você falar alguma coisa na internet e repercutir, você será cancelado. Amém? Meus amados irmãos, chegamos ao final do nosso resumo da lição, né? Falando aqui na conclusão que muitos anos se passaram desde o episódio em que os jovens hebreus enfrentaram a ameaça de serem lançados em um forno ardente, por não adorarem a estátua do rei. Hoje a Igreja de Cristo se depara com pressões para ceder a ideologias prejudiciais. É essencial encontrar coragem de resistir a essas pressões idólatras evidentes e, ao mesmo tempo, discernimento para evitar a adoração de ídolos que sutilmente se ocultam em outras formas de expressão. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Amém.